Ao fim da batalha na Vila dos Ferreiros, Tanjiro, Genya, Nezuko, Muichiro e o pequeno ferreiro Kotetsu se abraçam para comemorar a vitória que todos estavam vivos. Destaque para o rosto de Genya, que ficou bem vermelho como um pimentão. Então temos a carta de Tamayo para Tanjiro. Nessa carta, Oni agradece a Tanjiro por ter fornecido a ela o sangue de Nezuko e dos Kizukis como Kyogai, Gyutaro e Daki. Tamayo explica que o homem foi transformado por Muzan lá e a Sakusa também recuperou a consciência, e assim como ela, Yushiro passou a ser um Oni livre da dominação do Muzan e voltou a viver com sua esposa, consumindo baixas quantidades de sangue humano. Tamayo então continua a carta falando sobre o sangue de Nezuko. Ela diz que o sangue dela é algo bem diferente, e que aparentemente Nezuko é uma Oni que evolui com o tempo. Ela diz que Nezuko poderia estar tendo atitudes infantis pelo lado de fora, como uma Oni, porque internamente ela estaria priorizando algo bem maior, e termina dizendo que Nezuko poderia ser a primeira Oni a conquistar o Sol, o que realmente acabou acontecendo ao final desse arco. Bom, agora veremos a continuação dessa história lá no arco do treinamento pilar, então pega pipoquinha, se prepara aí pro vídeo, me segue em todas as redes sociais, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e vambora! Tanjiro acorda na mansão do Boleta após 7 dias dos acontecimentos na Vila dos Ferreiros. Ele estava sendo cuidado pelo Kakushi Goto. Goto explica que a Demon Corp tinha algumas vilas mortas que serviam como vilas reservas para os ferreiros, exatamente iguais àquela que foi atacada. Todos os ferreiros então foram movidos para essas vilas. Ele também diz que apesar da presença das duas luas superiores, as mortes foram mínimas comparadas ao desastre que poderia ter acontecido. Goto também diz que Mitsuri e Muichiro dormiram por 2 dias, isso após os acontecimentos, e no terceiro dia já estavam 100% fisicamente de novo. Em seguida ele fala sobre Nezuko para Tanjiro, e Tanjiro por muito pouco não contou ao Goto sobre Tamayo, mas acabou engasgando quando ouviu falar. Então temos um corte para o momento que Zenitsu se encontra com Nezuko, com ela já conseguindo falar novamente. Zenitsu ficou incrivelmente louco e bem feliz por ver Nezuko assim. Então ele começou a gritar várias vezes que ele ia se casar com Nezuko, e não parava de fazer elogios. Nosso Pikachu só parou de gritar quando a Nezuko falou bem-vindo Inosuke, confundindo o nome de Zenitsu com o nome de nossa Peppa Pig bombada. Em seguida, Zenitsu sai do local com uma cara de psicopata, dizendo que iria fazer churrasco de porco assado. Aparentemente, Inosuke passou na mansão alguns dias antes e ensinou Nezuko a falar seu nome. Para conversar sobre os acontecimentos da Vila dos Ferreiros, Kagayo Buyashiki convocou uma reunião com os pilares. Enquanto os pilares esperavam, vemos Sanemi invejando o encontro com as duas superiores, Obanai preocupado com a saúde de Mitsuri, Mitsuri dizendo que está perfeitamente bem, Tokito ainda estando se recuperando dos danos, Gyomei bem feliz por ninguém ter morrido e por 2 luas terem sido derrotadas. Shinobi e Gil estavam preocupados com o assunto da reunião. Em seguida, quem entra na sala para surpresa de todos não é Kagayo Buyashiki, e sim sua esposa Amane Buyashiki, acompanhada por Kira e de uma de suas filhas. Então eles falam que Kagaya realmente não estava em condições de sair da cama, por isso que eles vieram representando ele, passando mensagem de Kagaya para os pilares. Amane inicia a reunião falando sobre Nezuko e sobre a guerra que provavelmente estaria próxima de acontecer contra o Muzan. Depois ela entra no assunto sobre as marcas de Muichiro e Mitsuri. Ela queria saber quais condições eram necessárias para ganharem a marca, mas antes da resposta, ela explica alguns relatos sobre os caçadores da Era de Ouro da Demon Corp, ou seja, lá da Era Sengoku. Diz que todos eles possuíam marcas bem parecidas com as relatadas pelos Hashiras. O registro mais claro sobre a marca dizia que após um usuário marcado aparecer entre os caçadores, a marca passaria para os outros como se fosse uma doença infecciosa, e com o tempo, todos acabariam despertando, mas o restante das informações eram bem sombrias e estavam corrompidas. Também foi determinado que o primeiro a ter a marca não foi nenhum dos pilares da geração atual, e sim Tanjiro Kamado, mas o próprio Tanjiro não sabia explicar como ele conseguiu fazer isso. Tanjiro meio que tentou explicar com barulhos e não de forma lógica, aí ficou uma explicação bem sem sentido. Mitsuri acabou fazendo quase o mesmo e também ficou bem constrangida. O único que conseguiu de fato trazer alguma informação lógica para o assunto foi Muichiro Tokito, que disse que seu corpo havia passado dos 200 batimentos por minuto e sua temperatura corporal dos 39 graus Celsius. Shinobu, quando viu a informação, ficou bem assustada, já que não era bem comum um ser humano passar dessas condições e continuar vivo. Era um risco para a própria vida. Tokito então cria a teoria que aqueles que vivem nessas condições acabam despertando a marca, como se fosse um teste de triagem, e os que não despertam acabam morrendo. Essa seria a diferença de quem desperta a marca e quem não desperta. Sanemi achou que era algo bem simples, e Tomioka fez uma piadinha de fundo, falando que o Hashira do Vento era ingênuo por achar que isso era uma coisa simples. Então ficou decidido na reunião dos pilares que haveria um treinamento para a marca, para que ela fosse repassada para todos os caçadores de nível Hashira. E olhando para Gil,
a Mani fala que não haveria exceções e que todos deveriam participar. A Mani Buyashiki terminou de falar com os pilares e se retirou da sala para voltar a cuidar de seu marido e relatar a reunião. Assim que a Mani se retira, Gyomei se perguntou o que aconteceria, e Gyu Tomioka resolveu que seria um ótimo momento para simplesmente ir embora. Quando Gyu se levanta, Sanemi pede de maneira muito educada e calma para que Tomioka esperasse um pouco, do jeito de Sanemi, para que todos os pilares planejassem um pouquinho mais o treinamento. Gyu diz então que não tem nada a ver com ele, e que eles poderiam fazer isso sozinhos, continuando sua caminhada para sair da sala. Obanai é o primeiro a ficar de fato irritado, enquanto Mitsuru e Sanemi Shinobu tentam fazer Gyu continuar na sala, até que Gyu solta uma das frases mais famosas dele aqui no mangá: "Eu não sou igual a vocês". Com essa frase, Sanemi finalmente ficou estressado por entender que Gyu estava tirando sarro dos outros pilares e se sentindo superior. Mas quando as coisas foram começando a se esquentar, Gyomei bateu as mãos. No momento que o Racheiro da Pedra bate as mãos, todos os pilares trancaram, sem brincadeira, não passava nem agulha. Então Gyomei diz que tem uma proposta e ordena que todos se sentassem. Obviamente, ninguém questionou o pilar da pedra. Agora vamos lá para o centro de recuperação da mansão borboleta, onde estava Tanjiro Kamado. Tanjiro estava sendo visitado por Haganezuka, seu ferreiro. O ferreiro entrega a Tanjiro a lâmina de Shirin que ele e Kotetsu haviam encontrado dentro do boneco de Yorishi Yarushiki lá na Vila dos Ferreiros. Haganezuka explica que poliu a espada e a reforjou, fazendo ela ficar como nova. O ferreiro explica que a espada era bem antiga, mas possui uma excelente composição com um aço de boa qualidade. Haganezuka também diz que provavelmente o antigo usuário daquela espada era um espadachim muito poderoso, e dá destaque para o nome Destruição escrito na lâmina da espada, ao invés da frase "destrua todos os demônios malignos", como vemos em vários pilares como Gyu Tomioka. Provavelmente essa mudança aconteceu por causa que na época da forjadura daquela espada, não existia ainda hierarquia interna dentro da organização de caçadores. O ferreiro fala também que não existia nenhum sinal de assinatura do ferreiro na espada. Aparentemente, aquela espada havia sido feita apenas e unicamente para eliminar os demônios. No fim, Haganezuka briga com Tanjiro por ele ter usado a espada antes do fim do processo de retirada da ferrugem para matar o Hantengo, e diz que agora o caçador terá que pagar para ele alguns dangos para o resto da vida. Depois que ele foi embora, Goto comentou que ele era um ferreiro bem tenso, e Tanjiro diz que Haganezuka naquela situação parecia bem mais calmo que das últimas vezes. Aparentemente, os ferimentos que Haganezuka recebeu lá na Vila dos Ferreiros ainda estavam doendo. Genya Shinazugawa então é revelado se recuperando no mesmo quarto que Tanjiro, e pede que eles façam silêncio para ele conseguir dormir. E assim que Genya termina a frase, Inosuke entra no quarto quebrando a janela, dizendo que ia treinar e ficar mais forte, fazendo novamente muito barulho para recomeçar a infelicidade do Genya. E agora temos a explicação geral da organização de caçadores de Onis sobre toda a situação. O treinamento pilar será iniciado, onde todos os caçadores da organização irão participar. Os pilares serão os responsáveis por treinar esses caçadores. A Demon Corp havia conseguido esse tempo para treinamento, pois desde a conquista do Sol pela Nezuko, os Onis foram ficando cada vez mais escassos, até que simplesmente não apareceram mais. Isso foi descrito no mangá como a calmaria antes da tempestade. Então vemos que a pessoa que está explicando isso para nós era Zenitsu. Tanjiro de primeira fica bem feliz e bem empolgado para o treinamento, e Zenitsu quase bate nele falando que aquele treinamento era como estar no inferno na Terra. Em seguida, Tanjiro relembra o momento que ele usou a respiração do trovão lá na Vila dos Ferreiros, e agradece Zenitsu por ter explicado a ele como é que isso funcionava. Zenitsu, apesar de tudo, ficou bem feliz e não queria demonstrar isso, então ele foi embora da sala com um sorriso no rosto. Em seguida, uma carta misteriosa do Sr. Buyashiki chega para Tanjiro através de um corvo. O que será que tem nessa carta? Vamos saber só mais pra frente. Então é explicado um pouco mais sobre o funcionamento interno do treinamento pilar. Então vemos Tengen Ozui, o ex-Hashira do Som, comandando a primeira fase do treinamento, que focava muito mais na parte física dos caçadores. Parecia muito mais uma corrida infernal para dar mais velocidade aos caçadores. A segunda fase é comandada por Mitsuri Karoji, com o treinamento de flexibilidade. A terceira fase ficou com Michiro Tokito, com o treinamento de movimentos rápidos e agilidade. Obanai pegou a quarta fase, como reforço na habilidade de espada. Sanemi ficou na quinta fase, para reforçar a parte de resistência física, com o treinamento de socos infinitos. E na última fase temos Gyomei Himejima, com o treinamento de reforço muscular. Aparentemente até os Sashiras ficaram mais fortes, treinando desse jeito todos os dias. Mas lá no fundo tinha uma pessoa que ainda não havia feito nada. Gyu Tomioka não estava treinando,
Ele permanecia sozinho em sua humilde residência ali na área da mansão. Tanjiro resolveu então fazer uma visita a Gil e entrou na casa de Tomioka sem ser convidado. Tanjiro diz que vai ficar pronto para treinar em 7 dias e pergunta se Gil poderia ajudá-lo. Tomioka diz apenas não, de imediato, bem seco mesmo. Tanjiro sente que Tomioka estava com raiva e Gil explica que está triste por Tanjiro não ter dominado a respiração da água completa, dizendo que a posição de Hashira da água na verdade estava vazia e precisava que Tanjiro assumisse ela. Tanjiro então estranha aquela situação e fala que Gil é a Hashira da água, mas Tomioka apenas nega, se levantando e indo embora. Na carta que o Buyashiki envia para Tanjiro, Kagaya pede que o caçador de Onis conversasse com Gil e tentasse convencê-lo a avançar junto à organização para que lá na frente ele não virasse um peso nas costas dos companheiros. Esse foi o único pedido de Oyakata para Tanjiro, e o caçador resolveu persistir e começou a perseguir o Gil tentando fazê-lo desabafar, e isso durou 4 dias. 4 dias de Tanjiro perseguindo Gil Tomioka e falando coisas aleatórias, perguntando por que Gil não está treinando com os outros e se ele estava tendo alguns problemas. No 4º dia, Gil Tomioka simplesmente desistiu. Ele não suportava mais o Tanjiro falando com ele a todo momento, até quando ele estava no banheiro. Então aqui começa um pouquinho da história de Gil Tomioka e seu passado sombrio. Tomioka conta que quando ele era mais novo, existia um outro garoto que, assim como ele, perdeu a família para demônios. Seu nome era Sabito. Sabito participou da seleção final junto a Gil Tomioka, quando os dois eram bem menores e tinham cerca de 13 anos. Gil diz que Sabito tinha um grande senso de justiça e foi o único que acabou morrendo durante aquela seleção. Gil Tomioka, na seleção final, acabou sendo atingido por um demônio e sua consciência ficava indo e voltando. Sabito percebeu que Tomioka ficaria em perigo e confiou Gil a outros caçadores que ele salvou durante a seleção. Aparentemente um deles era o God Murata. Em seguida, Sabito seguiu pela montanha salvando outros caçadores e matando vários demônios. Aparentemente, quando Gil acordou, apenas Sabito havia morrido e todos os outros caçadores da seleção, incluindo ele, haviam sobrevivido. Gil acreditava que ele não tinha o direito de nem mesmo ser um caçador de Onis, já que não havia sido aprovado na seleção final, quanto mais o Hashira. Para Gil, ele deveria apenas ter morrido naquela seleção. Assim, Tomioka termina sua história e deseja que Tanjiro fosse para o treinamento, e resolveu se retirar, mandando Tanjiro não se preocupar mais com ele. Tanjiro, olhando para Gil ir embora, se sentiu um pouquinho triste pelo caçador e relembrou de quando treinou com Sabito para cortar a rocha. Tanjiro também, meio suas lembranças, se recorda de Rengoku e o quanto ele se sentiu fraco e inútil por não ter morrido no lugar do Hashira das Chamas. Então Tanjiro pergunta a Gil o que Sabito havia confiado a ele. Tomioka nesse momento para de andar e fica parado por alguns segundos, e se lembrando do dia em que Sabito lhe deu um tapa na cara, dizendo que Tomioka não deveria se culpar pela morte de sua irmã, já que foi escolha dela, da irmã de Gil, Tsutaka Tomioka, dar sua vida pela vida de seu irmão, e que Gil deveria procurar viver bem por todos aqueles que deram suas vidas por ele. Depois disso, Tomioka teve vários flashbacks, vendo o rosto de sua irmã e de Sabito, e acabou se desculpando com eles internamente por ser imaturo. Tanjiro, por todo esse tempo ali parado vendo Gil, pensou que havia falado algo errado e começou a entrar em meio que desespero. Assim que Gil virou-se para agradecer ao Tanjiro e dizer que iria treinar, Tanjiro chamou ele para uma competição de quem come mais soba. O Gil de início não entendeu nada, mas logo em seguida nos quadros seguintes, vemos ele e Tanjiro competindo. Depois de vermos que Gil Tomioka estava cabulando o treinamento e conhecemos um pouquinho mais de seu passado, a cena é cortada para outra Hashira, alguém que também estava cabulando de forma não explicada o treinamento pilar. Essa Hashira é a Shinobu Kocho, que parecia estar extremamente estressada enquanto andava pela mansão da borboleta. Shinobu vai até o santuário que ela fez homenagem a Kanai e reza para sua irmã, enquanto ao mesmo tempo faz duras críticas à sua postura e sua maturidade, pedindo para Kanai lhe dar uma luz. É quando Kanao Tsuyuri chega ao local e pede de maneira muito carinhosa para que Shinobu ajudasse em seu treinamento. E parece que Kanao, no treinamento pilar, já havia chegado na fase de Sanemi Shinazugawa. Mas para surpresa da usuária da expressão da flor, Shinobu diz que não fará o treinamento e chama Kanao para uma conversa mais séria. Nessa conversa, Kanao parecia estar um pouco tímida e triste por não poder treinar com sua mestra. Shinobu começa a explicar umas coisas importantes que envolviam a Kanai e o Oni que a matou. Então a cena é cortada após Shinobu dizer que iria explicar a Kanao como matar esse Oni. Tamayo está em uma das casas que está sob a proteção do Kekijutsu de Yushiro. Então ela está relaxada, fazendo anotações sobre os acontecimentos passados, quando é abordada de forma surpresa por um corvo da organização de caçadores de Onis. O corvo se apresentou como mensageiro de Kagaya Buyashiki e diz que ficou por um longo período procurando o esconderijo de Tamayo para fazer uma comunicação que não seria nada mal. Tamayo, por ser uma Oni, ficou com a guarda alta e perguntou primeiro ao corvo o que ele estava fazendo ali e o que ele havia feito com Yushiro.
O Corvo explica que encontrou aquele local através de comunicações e que não havia feito nada com Yushiro, apenas o seguiu. E Tamayo, após ouvir os passos de Yushiro no andar de cima, ficou bem mais tranquila. O Corvo então faz uma proposta interessante para Tamayo. Ele diz que dentro da Demon Corp havia uma caçadora incrivelmente habilidosa com a criação de venenos e também em fisiologia demoníaca, se referindo a Shinobu Kocho. E por fim convida Tamayo para se unir à organização de caçadores de Onis para trabalhar com Shinobu, e as duas juntas derrotarem Muzan Kibutsuji. Em seguida, vemos o rosto de Tamayo um pouco assustada, pensando em como seria para ela o Moni ajudando a Demon Corp a enfrentar o Rei dos Onis, algo bem diferente. Agora no capítulo 132, temos um Tanjiro completamente recuperado, iniciando finalmente seu treinamento pilar na primeira fase com Tengen Uzui. 10 dias depois do treinamento com Tengen, Mako, Sumi e Natsuru, Tanjiro ganha autorização para seguir seu treinamento para a próxima fase com Muichiro Tokito. Já no treinamento de Tokito, um treino um pouco focado na coordenação motora, Tanjiro ganha autorização do Pilar da Neva para avançar após 5 dias de treinamento. Essa cena é bem engraçada porque os caçadores veem o Muichiro elogiando o Tanjiro e tentam meio que tirar uma casquinha para avançar no treinamento também. E o Muichiro olha para eles sério e manda eles voltarem a treinar, pois são incompetentes. No treinamento seguinte, Tanjiro começa a treinar com Mitsuri Kuroji, um treino mais voltado para a flexibilidade. E é uma fase bem engraçada também, pois todos os caçadores que passam por ela usam roupas parecidas com roupas de bailarinos, então é bem legal. Pouco tempo depois, Tanjiro também avança no treinamento de Kuroji, após comer algumas panquecas com ela. A fase seguinte foi com o Banai Guru, o pilar que aparentemente odiava o Tanjiro. E cara, quando o Tanjiro chega na área de treinamento, ele viu todos os caçadores que chegaram ali amarrados em mastros, praticamente fazendo parte da área de treinamento. Assustador. Óbvio que o Banai não perdeu a chance de bater em Tanjiro, e vimos também um pouco da sua esgrima com movimentos bem estranhos, que pareciam se torcer a espada. O treinamento de Guru envolvia a luta com obstáculos. No caso, os obstáculos eram os caçadores mais fracos, o que fazia o Tanjiro ter dificuldades por não querer acertar seus colegas. Mas após 4 dias, ele finalmente conseguiu reagir e se proteger dos golpes de Guru, até que foi aprovado pelo Hashira da Serpente após cortar o Haori de Obanai. No caminho para a quinta fase do treinamento, que seria o Pilar do Vento Sanemi Shazugawa, Tanjiro finalmente se encontra com o Zenitsu Agatsuma, que bem, estava muito, mas muito acabado. Claramente Zenitsu estava apanhando muito durante seu treino, e descreveu o treino de Sanemi como algo infernal. Nesse momento, o Shinazugawa aparece e pede para o Zenitsu voltar ao treinamento, ou iria matá-lo. E assim Tanjiro coloca Zenitsu nas costas e resolve iniciar o treinamento com Sanemi. Após se apresentar para o Hashira do Vento, Sanemi diz que não reconhece Tanjiro como caçador, e Tanjiro responde sorrindo que estava tudo bem, porque ele também não reconhecia Sanemi como Hashira, e isso depois que ele machucou a Nezuko. Resultado disso, Tanjiro ficou mais torto que filho de mãe quando apanha. O treinamento de Sanemi é basicamente uma pancadaria sem fim, onde todos os caçadores lutam com o Pilar do Vento sem parar e sem descanso por um dia inteiro, onde o único golpe do Hashira pode colocar uma pessoa simplesmente para mimir. Enquanto anda pelos arredores da mansão de Shinazugawa todo machucado do treinamento, Tanjiro vê uma discussão entre Genya e Sanemi. Genya parecia estar um pouco tímido e Sanemi extremamente agressivo. Sanemi chama Genya de sem talento e manda ele rodar, sendo que Genya só queria pedir desculpas ao seu irmão por suas palavras ruins do passado. Porém as coisas ficaram mais sérias quando Sanemi ouve que Genya comia Onis, e o Hashira do Vento avança com raiva para cegar seu irmão. Tanjiro nesse momento pula em Genya e tira o caçador da direção do golpe de Sanemi, o que gera a fúria do Pilar do Vento. Tanjiro questiona Sanemi sobre a irmandade dos dois, e o Hashira do Vento decide tentar incapacitar tanto o Tanjiro quanto o Genya de uma vez só, encurtando a distância de forma incrivelmente rápida, e nesse momento dando um soco lá a casa na barriga de Tanjiro. Mas para surpresa do Hashira, o caçador segurou seu punho, girou as mãos e encaixou um chute na nuca do Hashira. A partir daqui, os dois começaram a trocar vários golpes mais brutos, e o Genya também socou o Zenitsu por ter comentado coisas ruins sobre Sanemi. E isso tudo gerou uma briga generalizada entre vários caçadores. Vocês estão ligados aquelas brigas de Velho Oeste, onde alguém entra no bar, todo mundo quieto e tal, ninguém tá brigando com ninguém, mas quando um dá um soco, todo mundo briga? É tipo isso, foi mais ou menos isso aqui que aconteceu. No fim, o Buyashiki tomou a decisão de proibir Tanjiro e Genya de se aproximarem de Sanemi, e assim tanto Tanjiro como Zenitsu pularam a fase do treinamento pilar de Sanemi, e foram para a suposta última fase com Gyomei e Himejima. No caminho para treinar com Gyomei, Tanjiro se questiona se o treinamento estava realmente funcionando, e Zenitsu diz que obviamente estava, já que Tanjiro havia conseguido lutar com o Hashira do Vento sem morrer no percurso.
Em meio a essa discussão, os dois chegam à área do treinamento do Pilar da Pedra, onde se encontram com Inosuke, e vê o Pilar da Pedra com um tronco nas costas em cima de um chão em chamas. E Zenitsu apenas descreve aquela área como a área do inferno. O treinamento de Gyomei era voltado para o treinamento físico, envolvendo o levantamento de objetos pesados como troncos e pedras, e a resistência com a conexão com a natureza. O treino era dividido em 3 fases. Treino da cachoeira. Os caçadores deveriam ficar na base da cachoeira, enquanto a água caía em seus ombros esmagando seus corpos. Treino dos troncos. Os caçadores deveriam carregar troncos gigantes. E por fim, o treinamento da pedra, onde os caçadores deveriam movimentar uma pedra gigantesca que parecia imóvel. Vemos que também Murata já havia chegado naquela fase de treinamento, e ele estava abraçado em uma pedra em estado de choque junto a Zenitsu. Tanjiro percebe que a água daquela cachoeira era bem pesada e estava com a temperatura bem baixa, ficando surpreendido quando vê Inosuke extremamente concentrado no treinamento, bem paradinho embaixo da cachoeira. Porém, quando ele olha com mais calma, Inosuke na verdade estava meio morto. Então, depois de reanimar o Inosuke, os dois seguem o treinamento juntos, até dominarem a cachoeira. Em uma conversa com Murata e outro caçador figurante, Murata revela a nós que demorou 10 dias para dominar a primeira fase do treinamento, e acharam incrível Tanjiro e Inosuke conseguirem isso em um único dia. No jantar, Inosuke diz que Gyomei é claramente um homem totalmente diferenciado. O nível dele era bem maior que o de qualquer outro Hashira, declarando Hashira da Pedra como o caçador mais forte do Demon Corp. E Zenitsu também ficou meio louco quando viu que Gyomei estava passando no fundo, com uma pedra pelo menos 3 vezes maior que a pedra que ele mandou eles empurrarem, chamando Gyomei de um homem completamente insano. E foi assim o fim do primeiro dia de treinamento com o Pilar da Pedra. Ainda no jantar, Tanjiro discute com Murata sobre as dificuldades de ser um pilar, e também vemos que o treinamento de Gyomei não era obrigatório, e muitos caçadores já haviam desistido. 6 dias após o início do treinamento, Tanjiro já havia concluído a fase da cachoeira e também a fase dos troncos, mas ainda assim não havia movido a pedra, o que fazia ele ter algumas dúvidas sobre como ele faria aquilo. Até que Genisha Azugawa finalmente aparece novamente, e comenta que a marca na testa de Tanjiro havia crescido e ficado mais escura. Tanjiro ficou meio surpreso porque ainda não havia percebido isso. E aqui temos uma pequena frase que é bem importante, que é onde Tanjiro se refere à marca como uma marca de nascença, desmentindo finalmente a história de que a marca apareceu no bule de chá quente. Genya também percebe que Tanjiro está com dificuldades no treinamento, e pergunta se Gyomei havia explicado sobre as ações repetitivas, e Tanjiro diz que não, se mostrando bem curioso pelaquela habilidade. Genya então afirma que ele consegue mover aquela pedra tranquilamente, e começa a explicar para Tanjiro o que ele deveria fazer, fazendo uma analogia ao Namu Namu de Gyomei, onde basicamente ele faz várias ações pré-determinadas para maximizar sua força física. E essa cena é bem engraçada porque vemos Gyomei de fundo escondido nas árvores, se questionando o porquê do Namu Namu. Após essa conversa com Genya, vemos a atuação de Muzan Nakimi na procura por Nezuko. De forma estranha, Nakimi já havia se infiltrado na área da mansão Buyashiki, com um Kekijutsu de visão que permitia a ela invocar vários olhos e observar todos. Voltando para o treinamento de Tanjiro, Genya falou mais sobre as ações repetitivas e aos poucos, Tanjiro associou as ações ao modo como a marca funcionava, resolvendo empurrar aquela pedra finalmente. Após se concentrar, Tanjiro focou em sua família e também Kyojuro Rengoku, assim se lembrando de tudo que ele passou e perdeu até ali, conseguindo depois de todas as memórias finalmente mover aquela pedra, assustando Zenitsu e fazendo Inosuke admitir a derrota. Inosuke, para não ficar para trás, foi correndo até sua pedra e finalmente conseguiu empurrá-la após pensar em sua comida favorita, no caso as têmpuras. Depois de ficar desesperado depois de ver seus dois amigos terminarem o treinamento, Zenitsu recebe uma carta misteriosa de seu pardal. Após terminar de empurrar a pedra, Tanjiro acaba caindo e começa a perder a consciência aos poucos. Aparentemente, ele ficou muito desidratado devido ao suor, e quem apareceu para salvar sua vida foi Gyomei Himejima, dando água em um bule para Tanjiro. Essa cena também é bem engraçada porque Gyomei é cego, então ele não percebia quando o Tanjiro parou de beber água, meio que quase afogando o Tanjiro com tanta água do bule. Então temos uma conversa bem legal entre Gyomei e Tanjiro, onde o Hashira da Pedra dá sua aprovação para Tanjiro como caçador, e o elogia pelos feitos na Vila dos Ferreiros. Tanjiro diz que não pode aceitar a aceitação de Gyomei, pois foi sua irmã Nezuko que tomou a decisão mais importante na Vila dos Ferreiros, e não ele. Himejima vê a maturidade e a falta de egoísmo do menino em sua frente, e sente que ele era uma criança completamente diferente. Enquanto isso, Tanjiro agradeceu o treinamento e o aprendizado com o Pilar da Pedra. Gyomei disse que não importa o que digam, ele iria aceitar Tanjiro como caçador.
E assim temos finalmente o flashback do passado do Hashira mais forte. Gyomei costumava cuidar de órfãos em um templo, e todos eram bem felizes juntos, como uma família. Até que uma criança quebrou as regras do local e não retornou para casa, o que durante o anoitecer acabou culminando em uma grande tragédia. O garoto se encontrou com Oni, e para salvar sua vida, ele apagou os incêndios glicíneas do templo de Gyomei, e trouxe Oni para atacar as crianças. Himejima tentou protegê-las, mas todos correram aleatoriamente sem ouvi-lo, o que acabou gerando a morte de todas as crianças. Apenas uma única criança correu para ser protegida por Gyomei, a pequena Sayu, e por ela, para sobreviver, Himejima socou o demônio durante a noite inteira, até o nascer do sol, quando finalmente as luzes solares fizeram Oni ser exterminado. Quando os adultos chegaram ao local pela manhã, viram uma cena horrível, todas as crianças mortas, Gyomei cheio de sangue, e a única menina viva estava chorando, e gritando a frase: "Aquele homem é um monstro, ele as matou, ele matou todo mundo", se referindo ao demônio. Mas como Oni havia sumido pela luz do sol, e apenas Gyomei estava em cena, ele recebeu toda a culpa por esses crimes, e foi condenado à morte. Se não fosse por Kagayo Buyashiki, Himejima teria perdido sua vida ali. Tanjiro chora com a história de Gyomei, e o Pilar da Pedra, com suas mãos na cabeça do caçador, anuncia que ele estava aprovado em seu treinamento. Depois de treinar com Gyomei, Tanjiro segue para seu próximo treinamento, o treinamento especial com Gyu Tomioka. Antes de partir para seu encontro com Gyu, Tanjiro conversa com Genya sobre Sanemi, mas o mangá não mostrou o que de fato ele falou naquele momento. Tanjiro também se encontra com Zenitsu, mas desde que recebeu a carta, o caçador estava completamente diferente e muito mais sério. Zenitsu apenas diz a Tanjiro: "Faça o que é necessário e o que deve ser feito". E assim Tanjiro seguia seu caminho, ainda preocupado com seus amigos, e principalmente com Nezuko, que havia sido escondida pela organização de caçadores. Assim que Tanjiro chega ao local em que ele marcou com Gyu, temos um duelo entre Gyu Tomioka e Sanemi Shinazugawa. O Shinazugawa avança contra o Tomioka com a primeira forma da expressão do vento, e trinca a espada de madeira de Gyu. Mas logo em seguida, o Tomioka iguala a velocidade, e responde com um contra-ataque usando a quarta forma da respiração da água, que Sanemi consegue desviar. Mas logo em seguida, os dois usam a respiração ao mesmo tempo, e colidem os ataques. Tomioka com a sétima forma e Sanemi com a quinta. Assim, as duas espadas de madeira simplesmente chegam aos limites e se quebram, gerando um empate entre os dois caçadores. Nesse momento, Sanemi queria trocar socos com Gyu, mas Tanjiro interferiu no confronto deles e tentou acalmar o Sanemi falando que o Hage aparentemente era a comida favorita do Shinazugawa. O Hashira do Vento até se acalma por um minuto, mas quando percebe que está dando muita liberdade pro Tanjiro, ele só nocauteia o caçador e vai embora. Tanjiro acorda com Gyu Tomioka ajudando. Os dois conversam um pouco sobre Sanemi e sobre algumas histórias do Gyu com os outros pilares no passado. E depois de tudo isso, ambos começam o treinamento juntos. Sanemi, quando andava pela área da mansão Buyashiki, encontra um dos olhos invocados por Nakimi. Apesar de ficar com a guarda alta, Sanemi não sabia exatamente o que era aquilo, e de forma quase que sincronizada, vemos Muzaki Butsuji chegando frente a frente com Kagayo Buyashiki, aquele que ele julgou como seu principal inimigo. Na mansão, estavam Kagaya, Amane e suas duas filhas mais velhas, brincando lá de fora. O Buyashiki explica a Muzan que já era para ele ter morrido há cerca de 6 meses atrás, isso de acordo com os médicos. Porém, contra as estatísticas, ele ainda estava vivo apenas para aquele encontro. Kagaya conta a Muzan que ambos possuem a mesma linhagem. Porém, por já ter passado mais de 1000 anos, provavelmente eles não tinham mais o mesmo sangue. Após ser questionado por Muzan, Kagaya explica sobre a maldição de sua família. Ele diz que depois que a transformação do Muzan em um demônio aconteceu, sua linhagem foi amaldiçoada e todos que nasceram na família Buyashiki eram frágeis e simplesmente morriam jovens. Quando a família estava prestes a ser extinta, um padre fez um trato com a família Buyashiki. Em troca dos Buyashiks dedicarem suas vidas à derrota do Muzan, a igreja iria apoiá-los com o envio de esposas para fortalecer a genética da família, criando mais chances de descendentes saudáveis nascerem. Porém, nenhum Buyashiki vai passar dos 30 anos durante um milênio. Muzan se mostra também sem nenhum tipo de sentimento em relação àquilo, e fala para Kagaya que ele mesmo nunca havia visto um Buda ou um Deus durante mais de 1000 anos, então para ele, aquilo era apenas bobeira. O Buyashiki então fez uma pergunta que tocou no ego do Muzan. Ele perguntou qual era o sonho do rei dos Onis. Muzan não soube responder a pergunta e começou a ficar incomodado com aquele ambiente em volta. Ele estava de frente com seu maior inimigo, mas não conseguia sentir ódio. Ele não entendia como alguém igual o Buyashiki estaria sozinho naquela grande mansão. O Buyashiki então chama a atenção do rei dos Onis voltando à questão da pergunta e responde por Muzan, dizendo que o rei dos Onis na verdade queria eternidade. Muzan apenas confirma, e o Buyashiki rebate, dizendo que o sonho dele não iria se realizar.
Kaguya explica que a eternidade é puramente um pensamento humano, e enquanto Muzan diz que aquilo é tolice, Kaguya diz que os caçadores de Onis caçam ele há mais de 1000 anos, e todos aqueles que morreram deixaram seus legados que até hoje são carregados pela nova geração de Hashiras. O Buyashiki fala que os caçadores odeiam Muzan, e esse ódio nunca será perdoado. O destino dele é ser caçado pela eternidade nos pensamentos daqueles que o odeiam. O pensamento que cada caçador tem consigo será passado para frente até o final de sua existência. Porém, para Muzan isso não serviria, já que tanto ele como a sua espécie serão extintos após sua morte. Muzan dessa vez se irrita e encurta sua distância para o Buyashiki, perguntando se ele já havia parado de falar. Kaguya e Buyashiki, com um sorriso no rosto, apenas agradece Muzan por parar para ouvi-lo. Todos os pilares recebem um chamado dos corvos da Demon Corp, anunciando um ataque à área Buyashiki. E assim que Sanemi começa a se aproximar da mansão, o local simplesmente explode. A dor da perda do segundo pai para os pilares era bem clara. Todos eles, sem exceção, abriram os olhos assustados com aquela brutalidade, e Tanjiro novamente sentiu o cheiro de sangue, mas dessa vez junto à carne queimada. Então vemos Muzan Kibutsuji com seu corpo deformado pela explosão. Kaguya até mesmo colocou vários objetos formados por Nishirins junto à bomba para ferir Muzan ainda mais. E quando o rei dos Onis menos esperava, um Kekijutsu aparece em volta de si. Esse Kekijutsu envolvia espinhos, que imobilizaram completamente Muzan. E esse tempo foi o suficiente para Tamayo se aproximar dele e socá-lo na barriga, fazendo sua mão ser absorvida por Kibutsuji. Tamayo diz que aquele Kekijutsu era a arte sangue demoníaca que o homem que foi transformado nessa Kusa no episódio 8 da primeira temporada do anime havia desenvolvido para enfrentar Muzan. E o que tinha em sua mão na verdade foi absorvido pelo rei dos Onis. Era um veneno feito exclusivamente para transformar Muzan de volta em humano. Então descobrimos por Kibutsuji que quando humana, Tamayo era uma mulher muito doente, e por isso aceitou se tornar um demônio. Mas enquanto ainda estava inconsciente, ela acabou matando sua família inteira sem ter o controle de si mesma. Mas Tamayo não desiste, e diz que por isso, tanto ela como Muzan pagariam por seus pecados nesse momento. Ambos iriam para o inferno. Foi quando Gyomei Himejima foi o primeiro Hashira a chegar naquele local, já que ele foi o único que havia sido orientado por Kaguya e Buyashiki sobre o que aconteceria naquela noite. E com lágrimas nos olhos e sua bola de ferro, Gyomei destrói a parte de cima do corpo de Muzan. Porém, isso não era o suficiente para matar o rei dos Onis. Mesmo sem a cabeça, Muzan se regenerou por completo. E de acordo com Gyomei, aquela regeneração era uma regeneração que nem se comparava com qualquer demônio que ele havia encontrado antes. Ou seja, era algo completamente surreal. Foi quando os outros Hashiras começaram a chegar, e Gyomei grita para avisá-los que aquele ali era Muzan Kibutsuji. Todos os Hashiras instantaneamente reconhecem o rei dos demônios, e Tanjiro grita o nome daquele que ele jurou matar no início de sua jornada. E com um verdadeiro combo, todos os Hashiras usam suas respirações ao mesmo tempo, formando uma verdadeira nuvem de elementos em meio a vários golpes. Tokito usa a quarta forma, Shinobu a dança da borboleta, Obanai a primeira forma, Mitsuri a quinta forma, Gyuto Miyoka a terceira forma, Sanemi a sétima forma, e por fim, Tanjiro Kamado, chamando a atenção do rei dos Onis, ilumina a noite com a sua Hinokami Kagura. Mas antes que os golpes pudessem de fato serem aplicados, um espaço gigante é criado por Nakimi sobre a área da mansão Buyashiki, abrindo as portas do Castelo Infinito e separando os caçadores. Muzan anuncia que hoje seria o fim do Demon Corp, e Tanjiro grita que hoje seria o dia em que Muzan iria para o inferno. Muzan ouve a exclamação do caçador e, de forma surpreendente, olha para Tanjiro e fala as seguintes palavras: "Me pegue se puder, Kamado Tanjiro."